Internacional para que ele ficasse no G6, termina o primeiro turno no G6. Então, assim, a gente olha, depois de 19 rodadas, o Flamengo no G6, dá pra gente dizer que o primeiro turno do Flamengo é uma decepção? Ah, sim. Sim, muito pelo que fez no início do campeonato, não resta dúvida. Ninguém imaginava o Flamengo nessa posição, muito também pelo seu rendimento, que não vinha realmente jogando bem. Mas agora é hora de consolidar. Mas em relação a isso, eu acho que o Flamengo preferia terminar atrás do Inter, que o Inter empatasse com o Palmeiras. Do que melhor. Porque o olhar do Flamengo, você está certíssimo, o olhar do Flamengo não é o 6º lugar, o olhar do Flamengo é o primeiro lá. Então o Inter pode terminar o primeiro turno na frente, que não tem erro, a gente está de olho lá no Palmeiras. Agora, é a hora de consolidar, né? Tem que consolidar porque realmente vem de ótimas atuações aí, os últimos jogos. Mas eu gostei também muito desse rodízio do Dorival, porque eu sempre falo assim, quando você tira um para colocar outro mais ou menos no mesmo nível, ok. Agora, quando você tira um muito bom para colocar um que não é tão bom, aí esse rodízio já não acho legal. Então, o que ele fez? Manteve ali aqueles 4, mais João Gomes, né, que dá aquela segurança, e atrás, tira o Felipe, coloca o Ayrton. Ganha até mais vitalidade, apoio. Lógico, Felipe, na minha opinião, mais jogador. Mateuzinho, Rodinei vive um momento ótimo, mas o Mateuzinho até pouco tempo era titular. Aí tem Pablo e Fabrício Bruno. Te falei, pô. Então, você assim, fala o time, você fala. Pablo e Fabrício Bruno, né? talvez os dois jogadores seriam titulares a maioria de todos os times do Campeonato Brasileiro. Sim. E dos dois, Fabrício Bruno foi o pouco que jogou ainda com o Flamengo foi que jogou melhor ainda que o Pablo, né? Sim. Também que jogou pouco, né? O Fabrício Bruno não jogou mal nenhum jogo, praticamente, né? Todos os jogos que ele atuou bem. Se machucou depois, né? Mas ele jogou, então, por isso. Muito bom zagueiro. O Pablo ainda precisa mostrar, né? Principalmente na parte física, né? Tava um pouco lento, assim, não tão rápido, né? Mas eu acho assim, correto esse tipo de rodízio e coloca os caras que estão vivendo um grande momento, estão entrosados, as coisas estão acontecendo com naturalidade para aquela história, ver se define o jogo, né, como eles estão fazendo já no primeiro tempo, aí depois sim você pensa em quem está mais cansado, quem está jogando mais, aí dá aquela poupada, tira. Mas eu acho que assim, é um momento de consolidação, porque não adianta dar essa arrancada, chega no jogo contra o Avaí, o Flamengo com suas ambições, lógico, o Avaí é difícil dentro de casa, mas é um jogo que o Flamengo tem que ir lá pensando em vitória, não pode pensar em outra coisa. Para fazer os 4, aquilo que eu falei, quando o Flamengo começou o jogo, contra quem me fugiu agora? Foi uma sequência de 4 jogos. Isso, os 4. Aí tem que fazer 12 pontos. 12. E o Flamengo tá aí, falta só esse jogo para cravar os 12 pontos. Que é para justamente se manter nessa briga aí. Ainda tem chance de ser campeão? Bom, 9 pontos. Muito disso se deve ao fato do Palmeiras também ter pego uma sequência de 4 jogos, que teve 3 empates nesses 4 jogos, ou seja, não disparou, senão seria mais decepcionante ou frustrante essa campanha do Flamengo, porque a vantagem do líder poderia estar muito maior e talvez impossível até, entre aspas, aí, de ser recuperada, o que não acontece em função de Atlético Mineiro, porque a gente começou o ano falando em 3 favoritos das competições: Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E aí o Flamengo não andou, os outros começaram andando, mas de repente os outros também não dispararam, esses outros 2. Então permite ao Flamengo pensar nisso aí, porque o Flamengo realmente começou mal. O Flamengo estreou perdendo para o Atlético Goianiense, na terceira rodada perdeu para o Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu em casa para o Fortaleza, que foi a primeira vitória do Fortaleza. Verdade. Do ano passado seria normal, o Fortaleza estava voando. Esse ano o Fortaleza estava mal e foi buscar a primeira vitória no campeonato contra o Flamengo, mando de campo de quem? Do Flamengo. Então, assim, foram alguns deslizes e tal que fizeram com que ele ficasse lá embaixo e tal. Bom, foi onde balançou também o Paulo Souza, né? O Paulo Souza vinha com a corda no pescoço por conta desses resultados. E só não ficou pior a situação porque o campeonato continuou muito achatado. Então, quem está lá embaixo ganha 2, 3, como você está falando agora, nossa, ganha 12 pontos, você dá uma arrancada sensacional, né? Então, claro, pela qualidade que tem, pela diferença que ainda está e deve fechar esse primeiro turno, o Flamengo tem chance, sim. Bom, a diferença já foi de 11, né, William? Já
Já foi de 11 pontos para o Palmeiras, foi sim, né? Foi sim. Já foi de 11. Diminuiu bastante. A minha frustração na passagem do Flamengo no primeiro turno é de não ver o Flamengo entre os 6 primeiros, entre os 4 primeiros. Claro. Essa é a minha frustração. É a frustração do Paulo Souza, ele não